Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes nas casas. Fiquem sem habitantes e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Amém? Meus queridos irmãos, nós vamos hoje tratar de um tema que diz o chamado de Isaías e o seu ensino. O que esse chamado de Isaías transmite para nós como um ensino para as nossas vidas? Nós temos nesses tempos eventualmente trazido mensagens a respeito do chamado de Deus para cada um de nós. E nós, de fato, todos nós, meus irmãos, recebemos um chamado de Deus para tarefas, para funções diferentes, muitas vezes com dons diferentes. Mas uma vez que Deus nos chama e nos convoca a pertencermos a Ele, sendo nós família de Deus, povo de Deus, nós temos sobre nós uma responsabilidade, um compromisso. E nesses dias, meus irmãos, nós temos falado a respeito de bênçãos, né? Nós temos trazido mensagens com essa temática também, que Deus, Ele nos abençoa com a finalidade de sermos também abençoadores. As bênçãos de Deus, elas jamais devem ficar retidas em nós. Pelo contrário, as bênçãos que Deus nos concede, elas de uma ou outra forma devem servir como recursos para podermos abençoar outros. Amém? E já falamos a respeito de bênçãos espirituais, que inclusive compartilhamos no domingo passado. Hoje eu tinha preparado uma outra mensagem, mas me veio essa e o meu coração ficou inquietado a respeito desta palavra. A partir do momento em que Deus nos abençoa, Ele também nos dá um compromisso de usarmos estas bênçãos para realizarmos na sua obra. E para isto o Senhor, Ele vai nos chamar. Para isso Deus, Ele vai nos convocar. E Ele já está inserido esta bênção no seu chamado a partir do momento que pertencemos a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, automaticamente traz conosco, como eu sempre digo para os irmãos, ser de Jesus é um privilégio, é uma honra,
mas também é um compromisso. Porque nós não seremos salvos por obras, mas as obras testificam que de fato somos de Deus. Nós não somos salvos por boas obras, mas estas boas obras comunicam que nós somos de Jesus. Amém? É por isso que Tiago diz, meus irmãos, que aquele que não tem obras, a sua fé é morta. E não sou eu quem disse, não é a denominação tal quem disse, é a palavra de Deus quem diz. Nós precisamos, meus irmãos, nos propor a missão que Deus nos deu, a cumprir com aquilo que o Senhor nos concedeu como compromisso, como responsabilidade. E eu penso que aqui o chamado de Isaías, em certo sentido, embora a gente precisa ter todo um cuidado, meus irmãos, porque a gente não pode fazer de histórias bíblicas uma regra. Elas servem de inspiração, mas elas não são necessariamente uma regra. Porque o chamado de Isaías é uma experiência pessoal que ele teve dentro destas circunstâncias. Provavelmente nunca ocorreu, pelo menos na Bíblia, não tem registros, e eu penso que não ocorreu na história da humanidade algum chamado semelhante a esse de Isaías. Uma coisa assim fenomenal. Ele contemplou, ele viveu uma experiência que diríamos ser uma experiência única. Então a gente não pode fazer do chamado de Isaías como que uma regra e dizer que assim como ele, tem que acontecer conosco para ser evidenciada uma chamada. É interessante porque eu poderia aqui citar muitos exemplos da palavra de Deus, e eu quero então pelo menos mencionar alguns deles, mostrando quanto o chamado é diferente. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, foi de uma forma diferente. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, foi diferente. Quando Jesus chamou Mateus, quando chamou Pedro, quando chamou André, quando chamou ali aqueles apóstolos que eram pescadores, foi diferente. Quando Jesus chamou o apóstolo Paulo, também foi diferente. Amém? Os irmãos estão acompanhando meu raciocínio. O chamado de Deus, ele não é necessariamente a forma como ele estabelece esse chamado para a vida de cada um, não é uma regra. O que Deus fez comigo não necessariamente tem que ser igualzinho com a vida do outro, mas de uma ou outra forma, de uma ou outra maneira, quando Deus nos chama, nós precisamos responder ao seu chamado. E o que Deus nos chama é que nós sejamos uma bênção. Se há uma coisa que o Senhor Jesus Cristo, ao nos convocar para pertencermos a Ele, é que Deus, Ele quer que, assim como Ele disse com Abraão, se tu a bênção, entendemos, embora não há uma expressão direta para nós, mas podemos também entender pela palavra do Senhor, se tu uma bênção. Jesus, Ele não disse, receba a bênção, fica com a bênção, guarda para ti a bênção, retenha a bênção, não divide com ninguém a tua bênção. Se você tem a salvação, fique com a salvação e deixe que os outros vão para o inferno. Não é assim. Assim como eu recebi a bênção da salvação, assim como Deus me contemplou, e eu acredito que contemplou a tua vida, mediante a sua graça, dando muitos e muitos recursos, como nós tínhamos mencionado no domingo passado, Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E se Deus contemplou a minha vida, e se Deus contemplou a tua vida, é função nossa sermos abençoadores, atendendo ao chamado de Deus e sendo abençoadores. Amém? Isaías, neste chamado, teve 3 momentos nessa experiência. Ele viu o Senhor, ele ouviu o Senhor e por fim ele recebeu o envio do Senhor. Talvez você não tenha percebido, enquanto eu preparava esta mensagem nesses dias atrás, eu lendo ela, e aí me veio então, saltou aos meus olhos, como a gente diz, essas 3 informações que estão no texto. Ele viu o Senhor, versículo 1, ele ouviu o Senhor, está lá no versículo 8, e ele também recebeu o envio do Senhor, quando Deus disse para ele, então vai e pregue a palavra. Amém? Dentro dessa experiência, meus irmãos, na primeira que eu quero aqui mencionar, ele viu o Senhor,
E é claro que quando ele diz no texto, eu vi o Senhor, parece até um tanto contraditório, né? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara e muito categórica em afirmar que ninguém viu Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso. Lá em 1 Timóteo 6,16 ele disse, né? O único que habita em luz inacessível, ele é santo e glorioso, a qual o homem nenhum jamais viu e nem é capaz de ver. Mas se o apóstolo Paulo diz que ninguém viu Deus, como é que o profeta Isaías ele diz, eu vi o Senhor? Opa, o Isaías estava mentindo então? Não. Nós podemos entender que dentro daquela experiência toda particular dele, ele sob algum aspecto daquilo que era glorioso, ele olhou e naquela visão ele disse, eu vi o Senhor, aquilo era fenomenal, aquilo ia além de qualquer linguagem humana, aquilo ia além de qualquer experiência que possa se ter aqui na terra. Então ele atribuiu aquela imagem toda e ele disse, eu vi o Senhor sentado no seu trono. Mas é possível que ele não tenha visto, né, Deus ali completamente, porque até mesmo Deus disse para Moisés queria ver Deus, né? E Deus disse assim, ninguém que vê a mim sobreviva. Então Deus disse assim para Moisés, fica entre a rocha, entre as fendas da rocha, e eu vou passar de costa e você vai ver as minhas costas. A gente não entende como é que também foi essa experiência, como é que é ver as costas de Deus, irmãos. A gente não pode atribuir também Deus com uma imagem humana. A palavra do Senhor diz que a glória do Senhor enche o céu e enche a terra. Deus não é uma figura limitada, Ele não é um ser que está condicionado a um corpo como nós. Deus é inimaginável, a sua glória é tremenda. Mas na experiência com Moisés, Deus disse, tu vai ficar entre as rochas, entre a fenda das rochas, e eu vou passar de costas e você vai ver as minhas costas, por um relance, assim vai ser rápido. Mas aqui o Isaías disse, eu vi Deus. E é interessante porque Isaías disse ter visto Deus, essa experiência gerou em Isaías um sentimento, ou reagiu dele uma questão interessante. Quando ele viu o Senhor, qual foi a reação dele, meus irmãos? A reação dele foi de temor e tremor. Ele temeu a Deus, ele teve medo de Deus. E aí ele disse assim, ai de mim, eu estou perdido. Agora eu me lasquei, porque eu vi o Senhor. Ou seja, meus irmãos, por que é que por que é que Isaías, ele disse isso? Por que que nesta experiência, ele disse, eu vi o Senhor, e ao invés de ele sair correndo e dizendo para todo mundo, gravar um CD, gravar um DVD, vender, ganhar muito dinheiro com isso, e dizer, eu vi o Senhor, ele poderia ganhar muito dinheiro com isso, que é o que muitos dizem, pretensamente dizendo que estavam lá e viram. Como outro dia eu ouvi um pastor dizendo assim, outro dia eu vi um cara dizendo que viu a Trindade. Ele foi arrebatado ao céu, ele viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí esse pastor disse, não, tu deve ter comido alguma comida estragada, mas você não viu a Trindade. E você está querendo vender CD e DVD, ganhar dinheiro, não, você não viu. O Isaías, ele não saiu dali dizendo, eu vi o Senhor. Pelo contrário, a sua reação foi, ai de mim, eu estou perdido, porque eu vi o Senhor. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Nos ensina que Isaías, ele teve a percepção da própria realidade. Na manifestação da santidade de Deus, ele percebe o quanto ele é o oposto de Deus. Então vamos repetir, né? Ele diz ali que viu Deus, ele vê todo aquele cenário, toda aquela cena, as bases do limiar, né, terminando já ali no versículo 4, se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que quando nós temos uma real experiência com Deus,
toda a nossa autojustiça cai por terra. Toda a nossa pretensa bondade humana cai por terra. Porque diante da santidade de Deus, nós somos miseráveis. Diante da santidade de Deus, nós somos pecadores. Você pode ser muito bom se comparado talvez ao teu semelhante. Eu posso, meus irmãos, me comparar a muitos e dizer, eu sou melhor do que aquele ali. Talvez se eu comparar-me com outros, eu vou dizer, aquele lá é melhor do que eu. Então vamos tentar pegar algumas figuras da sociedade que talvez ali não são pessoas assim com a moral, não são com a ética muito boa, então você se compara a eles e aí você diz, mas eu sou uma pessoa boa. É isso que a sociedade ali fora diz. Por que as pessoas elas insistem em dizer que elas merecem o céu? Por que as pessoas insistem em dizer que elas são pessoas boas? Sabe por quê? Porque elas se comparam com outras que são piores do que elas. E aí elas dizem assim, mas eu sou uma pessoa boa, porque olha como é que aquele indivíduo ali, ele é um criminoso, ele é um mentiroso, ele é um adúltero, ele é isso, ele é aquilo. Aí sim nós somos bons. Mas quando nós nos deparamos diante do nosso Deus, quando nós vivemos esta experiência de contemplar Deus, e isso não significa literalmente que você vai ver com os teus olhos, mas esta experiência da conversão que você vai ter um encontro com Jesus, você vai ter a mesma reação de Isaías. Puxa vida, eu achando que eu era uma pessoa boa, ai de mim, eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, cheia de falhas, cheia de pecado. E é isso que é a experiência com Deus, o chamado que Deus nos traz para termos este momento da conversão. Ele nos mostra os nossos pecados. Quem é que, de uma forma muito semelhante, meus irmãos, viveu tal experiência? Os irmãos saberiam me dizer quem viveu tal experiência que era tão cheio de justiça? Uma pessoa que achava que estava fazendo a vontade de Deus, ele vivia, os princípios da religião, ele era perfeito em tudo, mas de repente um dia ele teve um encontro com Jesus, e aí ele entendeu que ele era um miserável. Esse cara é o apóstolo Paulo, Olha só o que o apóstolo Paulo diz como testemunho da sua própria realidade. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, eu era da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus, e quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, ele diz assim, eu era irrepreensível. Eu era perfeito. Não tinha ninguém que podia apontar o dedo para mim. Eu era o cara no meio dos judeus. Eu era perfeito, irrepreensível. Mas aí ele diz assim, mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É a justiça de Deus. É Ele que verdadeiramente é justo. É Ele que verdadeiramente é santo. É Ele quem verdadeiramente não tem pecado nenhum. É Ele quem verdadeiramente é o único que não dá para dizer que a gente possa apontar um dedo para Ele. O dedo, acusando de pecado. Pois esse Deus em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus sem mácula e sem defeito,
Ele morreu na cruz do Calvário e Ele pagou pelo meu e pelo teu pecado. Amém? Sabe, meus irmãos, que quando a sociedade de hoje insiste em afirmar e dizer que as pessoas elas são boas, sem ter de fato tido um encontro com Jesus, é porque elas de fato não tiveram um encontro com Jesus. Se é uma coisa que nós seres humanos, nós cristãos, melhor dizendo, entendemos a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, é que de fato nós não somos perfeitos. E nós precisamos todos os dias colocar as nossas esperanças na justiça que foi manifestada em Cristo Jesus. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque a partir do momento que nós temos esse encontro com Deus, nós temos a percepção da própria realidade. Nós compreendemos o quanto somos falhos e pecadores. E a partir dali, então, recebemos o perdão e a purificação, porque é o que ali Isaías, nessa experiência, ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí no versículo 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sabe o que é essa tenaz, essa brasa viva? Os irmãos conseguem imaginar esta cena? Uma brasa viva, tenta imaginar você pegar uma brasa viva assim no fogão a lenha, colocar nos lábios, Você se queima tudo, Se queima todo. É terrível. Mas claro que é uma cena espiritual. Aquela brasa não é uma brasa, podemos assim entender num sentido físico. Mas o anjo, o serafim dos serafins, tira aquela brasa e passa nos seus lábios. E ele diz assim: foi perdoado os teus pecados, foi retirada a tua iniquidade. E na palavra de Deus, de uma forma muito semelhante, porque eu penso que essa brasa, ela simboliza o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Amém? É por isso que nós, quando temos um encontro com Jesus, nós dizemos: ai de mim, eu sou um pecador. E Deus diz assim: agora você entendeu. E é por causa disso que eu quero agora limpar a tua vida. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero fazer uma nova história na tua vida. Glórias a Deus por isso. Isso nos ensina que não há pecado que Deus não possa perdoar, e não há pecado que Deus não possa purificar. O segundo ensino, o primeiro, ele viu o Senhor. O segundo ele ouviu o Senhor. Primeiro, Isaías viu o Senhor e transcorreu todo um processo, como nós acabamos de mencionar. Agora ele ouviu o Senhor, e ao ouvi-lo o Senhor, ele vem as seguintes palavras, lá no versículo 8: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E aí o Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Na primeira experiência, quando Isaías viu, ele entendeu o seu pecado. Ele foi trabalhado, Deus o perdoou, purificou, mas agora ele ouviu o Senhor. E aí nesse ouvir, Deus disse assim: a quem enviarei? E eu estava conversando com a Cíntia em casa, e eu perguntei para ela, porque os irmãos sabem que a Cíntia é professora de português, e eu perguntei para ela assim, quando o Isaías responde para Deus, lá no versículo 9, Não, versículo 8: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí o Isaías disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu disse para a Cíntia assim: isso não é redundante no português? Envia-me a mim, porque o me já sugere o mim. Ele só poderia ter dito: envia-me, ou envia a mim. Por que envia-me a mim? Será que não houve um erro? Como é que a Bíblia vai ter esse erro de português? Não. Há situações, diz assim, que é permitido. É como se o Isaías, nessa experiência que ele teve com Deus, ele está assim ansioso, ele está como que desejoso, ele está dizendo assim para Deus: envia aqui, eu estou aqui, envia a mim.
Não deixa eu passar, Senhor, eu quero fazer parte do teu projeto. Eu estou aqui, ó. Ouça a minha voz, Senhor. Envia eu aqui, ó. É isso que Isaías está dizendo. Ele está desesperado, irmãos. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero deixar passar essa oportunidade. Aqui está ouvindo a minha voz, envia-me. Eu quero ir. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós temos esse encontro com Deus, nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos lavados. E nós somos impactados no desejo de dizer: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, eu quero fazer parte desse projeto. Eu quero fazer parte desse negócio. Porque é impossível quem de fato viveu uma experiência com Deus e permanecer indiferente à missão que Ele tem para nós realizarmos. É impossível alguém dizer que passou pela experiência, de sentir-se um pecador, de compreender a própria realidade do pecado, ser perdoado, ser redimido, ser lavado, viver a experiência da nova vida, da regeneração, da vida nova, e simplesmente ficar nisso e essa pessoa dizer assim: pronto, já recebi, não quero mais. Aquilo que você recebeu, você vai querer comunicar para os demais. Se Deus mudou a tua história, se Deus mudou a tua realidade, você vai querer compartilhar com os outros. Você vai dizer assim: não, eu quero levar adiante. Se Deus me purificou, se Deus me perdoou, se Deus me fez viver essa vida nova. E os irmãos que viveram essa experiência da conversão sabem o que eu estou dizendo. Eu acredito que os irmãos entendam, porque não é algo que você explica, mas é algo que você se sente testificado. A partir do momento que eu compartilho essa situação, e os irmãos dizem assim: sim, eu sei o que a palavra de Deus está dizendo, porque eu vivi essa experiência. Eu sei quem eu era antes e eu sei quem eu sou agora. Eu sei como era a minha vida antes e eu sei como é a minha vida agora. E você sabe que essa vida que você vive agora não tem nada a ver com a tua capacidade. Eu sempre gosto de falar, eu desde 1990 eu vou na Igreja Batista, irmãos. Eu tinha 10 anos de idade quando eu fui com a minha mãe para a Igreja Batista. Minha mãe, ela sempre ia nas igrejas evangélicas, ela ia procurar, ela vivia sempre uma vida muito difícil, e ela procurava muitas igrejas. Daí que um dia ela foi para a Batista e lá ficou na Batista Filadélfia, né? E eu lembro assim que ela me levava eventualmente, nós íamos eventualmente, não todos os cultos, nós íamos eventualmente nos cultos. E para eu ir no culto era muito, para mim era chato mesmo. Eu me batizei em 94, mas fui ter um encontro com Jesus em 99, né? Aos 99 não, em 1999, com 19 anos. E é interessante, meus irmãos, porque eu sei o que era conduzir a minha vida desde 1990 a 99, indo na igreja muitas vezes como que arrastado, meio que obrigado, né? Eu lembro quando eu já era um adolescente dos meus 16, 17 anos, eu já disse isso para os irmãos várias vezes, quando lá eventualmente a minha mãe, ela não podia ir, ou então sempre uma vez por mês nós íamos no culto, que era o culto da ceia e o culto de dar o dízimo. Então ela dizia assim: você venha mais cedo do futebol hoje, porque hoje à noite nós vamos ir para o culto. E aquilo para mim era um terror, porque estava tirando o melhor de mim, que era jogar futebol. Mas eu vinha para obedecer a minha mãe, porque a minha mãe, ela quando falava, ela como diz, não ameaçava, ela fazia valer a ameaça, né, irmãos? Enfim, mas quando eu tive um encontro com Jesus, e é interessante, meus irmãos, que o encontro com Jesus, aquele encontro da transformação da vida nova, não tem nada a ver com alguma programação que tu coloca na agenda e diz assim: hoje eu vou ter um encontro com Jesus, hoje eu vou mudar a minha vida, porque eu tinha dito isso várias vezes antes. Eu lembro do pastor Oswin, que pregou no domingo retrasado aqui, ele fazia apelos. Eu ia muitas vezes para o apelo lá na frente. Eu ia porque no fundo eu queria, mas eu voltava e continuava vivendo a velha vida. E teve um domingo que eu saí de casa, eu não saí para ter um encontro com Jesus, eu saí para fazer todas as minhas loucuras. Mas aquele dia eu voltei para casa diferente.
porque Jesus me encontrou na rua. E foi diferente. Nunca mais a minha vida foi igual. Nunca mais. Nunca mais. Eu não marquei o dia, eu não marquei o mês, eu nunca fui disso. Eu tenho que tomar para mim, né? Marcar datas importantes. Eu sei que foi no primeiro semestre de 1999. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. O que antes para mim era um fardo ir para o culto, agora era um prazer. Eu estava lá na igreja todos os dias. Literalmente todos os dias. E eu, desde o meu primeiro momento, quando Jesus me chamou para me arrepender, para o arrependimento, eu lembro que eu dizia: Jesus, eu quero fazer a tua obra. E eu contava para todo mundo, irmãos, mas eu contava assim para todo mundo mesmo. Eu não deixava ninguém passar. Às vezes eu era chato demais. Eu parava a pessoa na rua. Eu dizia: eu quero falar de Jesus para você, porque eu vivi uma experiência que Jesus mudou a minha vida, e eu queria falar para as pessoas sobre esse Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O Isaías, ele ouviu aquela voz, e ele disse: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Todo que passa por uma experiência real de conversão, deseja se dispor à causa de Deus, e este alguém se voluntaria. A graça é concedida para o perdão, mas a graça também nos é concedida para a missão. Amém? Amém. E por fim, meus irmãos, ele viu, ele ouviu e ele recebeu o envio do Senhor. Quando ele disse: envia-me a mim, o Senhor disse no versículo 9: então vai e diz a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e se converta e seja salvo. Interessante, porque Deus, ele chama Isaías, e o chamado de Isaías tem toda uma peculiaridade. Deus já antecipa para ele, dizendo assim: você vai falar para o povo, e o povo vai ver e vai ouvir, mas o povo vai estar com o coração duro. O povo não vai se converter. Já pensou, meus irmãos? Todos nós, eu lembro quando desde o meu primeiro momento que eu queria fazer a obra, que eu senti o chamado de Deus, eu já dizia para minha mãe: mãe, eu vou para o seminário porque eu quero ser um pastor. Deus está me chamando para ser pastor. Eu lembro que a minha mãe dizia assim: você não vai nada, você só vai quando eu estiver debaixo da terra. E foram 7 anos lutando assim, uns 8 anos lutando assim. E eu em nenhum momento pressionei ela, em nenhum momento, mas eu colocava tudo em oração no tempo certo. Ela já, Deus falando, trabalhando no coração dela, e ela dizia: eu acho que é melhor você ir para o seminário antes que eu fique muito velha, para quando eu estiver mais velha você possa me cuidar. Então aproveita e vai agora. Eu digo: amém, Jesus. E Deus deu a ela uma casa que ela mora até hoje, porque nós morávamos numa condição muito precária lá em Santa Rosa. Deus deu uma outra casa para ela, e eu fui para o seminário. E o meu sonho, meus irmãos, eu sonhava, eu chorava na cama, porque eu imaginava pregando multidões, pregando assim, ganhando muitas vidas para Jesus. Muitas vidas para Jesus. Mas a obra na realidade não é tão bem assim, irmãos. Você sonha em ganhar muitas vidas, mas a prática nem sempre é fácil. A questão é que Isaías antecipadamente foi alertado: Isaías, você vai falar e o povo não vai se converter. E Deus não falou para mim, Deus não disse: você vai convidar muita gente vai se converter. Não, Deus não falou isso para mim. Mas eu aprendi com o tempo, e que apesar de toda esta realidade, Deus está dizendo para mim e para você: continue semeando, continue fazendo a obra, continue abençoando vidas. Retoma aquele que um dia você abençoou e ele talvez se esqueceu e até mesmo te ignorou. Vai e volta, porque Jesus fazia isso. Jesus não deixou seus apóstolos, ele voltou, ele foi lá, ele os resgatou. E isso eu tenho aprendido, meus irmãos, na prática.
É saber que aquela pessoa que você ajudou ontem, talvez hoje ela se esqueça de você, mas amanhã você precisa continuar ajudando ela. É como diz a palavra, há um ditado indiano que diz assim: o bem que você faz hoje será esquecido amanhã, mas continue fazendo bem assim mesmo. E isso me tem ensinado, meus irmãos, que muitas vezes você precisa persistir, embora muitas vezes aos nossos olhos pareça ser um tanto desanimador. Não desista. Seja abundante, semeie a palavra do Senhor, porque vale a pena. Amém? Aqui o Isaías, apavorado com a palavra de Deus, ele até diz para o Senhor no versículo 11: mas até quando, Senhor? E Deus diz para ele: até a desolação, a assolação e o desamparo. Versículos 11 e 12. Jesus, ele nos tem falado, há uma missão que nós recebemos de Jesus, e ele diz que na medida em que formos indo é necessário anunciar o reino de Deus e que ele está próximo. E nessa mensagem que comunicamos, nós precisamos dizer às pessoas: arrependam-se e entreguem suas vidas ao Senhor Jesus. Quando Jesus chamou a Saulo, disse que ele era um escolhido para levar o seu nome entre os gentios. E eu e você somos também pessoas escolhidas para levar a palavra do Senhor, abençoar outras vidas. Você não sabe o quanto você pode ser um instrumento de Deus para questões simples. Para você simplesmente dedicar um tempo a ouvir uma pessoa que às vezes ela só quer ter alguém que possa ouvir a sua luta e a sua dificuldade. Às vezes é uma pessoa que ela apenas quer receber um abraço, e aquele abraço vai ser o abraço de Deus na vida dela. Talvez você não vai precisar discursar nada, e ela vai sentir o amor de Deus na vida dela com o teu abraço, com o teu cuidado, com a tua preocupação, em você poder dizer para ela: eu estou aqui, você não está sozinha, eu estou junto com você. A igreja do Senhor, ela foi chamada para ser a abençoadora.